Olá, muito boa noite. No ar, a última edição do Jornal 10 para esta semana. Vamos às manchetes. Dados do INE apontam que 60% da população pobre de Cabo Verde tem menos de 25 anos e 53% são mulheres. O Governo aprova Plano Nacional de Cuidados a pessoas com deficiências em situação de dependência. Plano de emergência necessita de 10 milhões de euros para conseguir mitigar a seca. Zimbábue, Mnangagwa, promete relançar a economia e combater corrupção. Nigéria, Boko Haram suspeito de assassinar 7 agricultores numa quinta. Egito, pelo menos 235 mortos em ataque na mesquita no país. Atualidade nacional, os resultados definitivos do terceiro inquérito às despesas e receitas familiares, perfil da pobreza, apresentados ontem pelo INE, demonstram que 60% da população pobre de Cabo Verde tem menos de 25 anos e 53% são mulheres. Segundo dados do INE, a incidência da pobreza é registrada com maior acuidade no meio rural, cuja taxa da pobreza é de 48,5% contra os 27,8% referente ao meio urbano. Essa tendência também é registrada no grupo das pessoas na situação da pobreza extrema e cuja taxa é de 20,3% no meio rural contra 5,3% no meio urbano. Confirma que 35,2% dos cabo-verdianos, representando 179.909 pessoas distribuídas por 32.738 agregados, são pobres e que destas 10,6% são muito pobres. Os dados mostraram também que de 2001 a 2015 houve uma redução da pobreza global na ordem dos 21,6 pontos percentuais. Em termos de distribuição por região, 59% dos pobres vivem na Ilha de Santiago e Santa Cruz é o concelho com maior percentagem de pobreza, seguido de São Lourenço dos Órgãos com 55% e de São Domingos com 51%. Por outro lado, Boa Vista é o município com menor franja da pobreza. O documento que faz uma relação entre a pobreza e o capital humano demonstra também que 62% dos jovens com idade entre 15 a 24 anos são pobres e que deste apenas 34,8% das meninas e 39,6% frequentam escolas, sendo que o abandono escolar atinge os 60% entre os sexos masculino e feminino. Mais de 50% dos pobres estão empregados no setor de agricultura e pesca, sendo 46,4% no meio rural e 7,5% no meio urbano, seguido do comércio com maior incidência no meio urbano contra os 9,2% no meio rural. O Conselho de Ministros apreciou 3 pontos com destaque para a aprovação do Plano Nacional de Cuidados. Na conferência de imprensa de hoje, Fernando Elísio Freire afirmou que esta resolução visa promover um sistema de cuidados de pessoas com deficiência em situação de dependências, particularmente aos mais vulneráveis. Com esta resolução apreciada nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros, segundo Fernando Elísio Freire, o Governo quer promover um sistema de inclusão às pessoas com deficiências em situação de dependência, especialmente as das famílias mais vulneráveis. É um programa que, acima de tudo, reforça o direito de cuidados às pessoas com deficiência e que têm necessidade especial de cuidados. Visa reduzir a pobreza e promover a equidade do género e permite um desenvolvimento social integral. O público-alvo do programa são essencialmente crianças do 0 aos 12 anos, mas especialmente crianças de 0 a 3 anos, pessoas em situação de dependência, neste caso pessoas idosas e pessoas com deficiência, mas que são dependentes, cuidadoras e cuidadores. Acrescenta ainda que é preciso desenvolver uma rede de cuidados com creches e subsídios às creches para famílias mais carenciadas. Mas o Governo pretende ir mais longe, segundo o porta-voz do Conselho de Ministros, necessitam também dos privados. O Governo também irá incentivar as iniciativas privadas no sentido de desenvolver o programa de cuidados, bem como desenvolverá programas de formação profissional
orientada para as cuidadoras e cuidadores, no sentido de dar maior consistência e possibilidade de rendimento às pessoas que se ocupam das pessoas que precisam de cuidados. Este regimento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, mas a sua implementação será periodicamente, segundo avança Freire. Naturalmente que será faseada o seu financiamento e será faseada a sua implementação, mas aqui o importante é estamos a criar um novo pilar da proteção social. Sabemos que temos acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à habitação e agora também os cabo-verdianos têm que ter o acesso a cuidados. Quem é dependente tem o direito a ser tratado e a ser cuidado. Isto é muito importante para o nosso país, para o programa de inclusão de uma forma sustentável de todos os cabo-verdianos. Esta resolução terá maior impacto nos meios rurais, onde a distância que existe em relação à creche é muito, ou então em que os números de crianças são insuficientes para implementar ali uma creche. Para isso, pretende-se criar uma creche domiciliária, no caso como este último. O Governo aprovou também a proposta de classificação das festas de São João a património nacional e material. O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, lamenta incidente na escola de São Martinho Pequeno, em que uma professora terá agredido outra com bofetada na presença do delegado enquanto se decorria uma reunião. A expressão facial do vice-presidente nacional dos professores demonstra descontentamento e enorme tristeza para com a educação no país. Jorge Cardoso repudia a atitude da professora que esbofeteou a colega em plena reunião dos professores na presença do delegado e este ficou de mãos atadas e não aplicou o processo disciplinar à agressora. Jorge Cardoso avança que a professora agredida já apresentou queixas às instâncias judiciais. A professora agredida já apresentou uma primeira queixa à polícia, depois ela veio ter connosco e constituiu advogado e o processo deu entrada no tribunal, na comarca da Praia, e também ela fez uma denúncia juntamente com o senhor delegado com o conhecimento da Inspeção Geral, que até o momento, portanto, há um silêncio total, porque segundo alegou essa professora, é que o delegado está a fazer a cobertura, está a encobrir essa professora que fez essa agressão durante uma reunião que tiveram ali em São Martinho e na presença de todos os professores que estavam lá presentes. E fui lá e os professores confirmaram. Ela me contou, fez denúncia de que o delegado está a proteger essa professora por ser amante do delegado, mas não mencionou o nome, só diz que, portanto, ela disse que criticou na reunião, juntamente com os professores, e a referida professora levantou e fez essa agressão a essa professora. Para quem ensina, isso demonstra desensinar e uma enorme fragilidade para o sistema de educação, refletindo assim na vida dos alunos, como deixou entender o sindicalista. O ato que aconteceu na semana passada já é do conhecimento do Ministério da Educação. Indo mais longe, diz que o delegado não anda de bem com a vida com os professores. O Ministério da Educação tem conhecimento porque a professora fez, portanto, primeiro fez tipo de uma queixa ao delegado da ocorrência e com conhecimento da Inspeção Geral. E isso, como avisada, que é a professora, ela é que fez isso, não é o sindicato. Nós, por acaso, estivemos em visita ao Conselho de Ribeira Grande, porque estamos desde o ano letivo 2016, 2017 e já agora em 2017 e 2018, que não há boas relações entre o delegado e os professores, porque embora os professores não querem dar cara por causa de represálias, porque o delegado ameaça os professores de que, e já fez isso, professores são colocados, os professores se pronunciarem qualquer coisa, são colocados nas zonas mais longínquas, nomeadamente Pico-Leão, Mosquito d'Horta, Porto Mosquito, Belém, Santana, né? O delegado realizou uma reunião geral em Salineiro, convocou todos os professores, levando-lhe ao Salineiro
E nessa reunião utilizou expressões, segundo os professores, utilizou expressões pouco dignas e que nem sequer dá para fazer o pronunciamento, chamando os professores de diabinhos, de infiltrados. Contactado o delegado, o sinal deu fora de serviço, mas segundo o jornal da Praça, o delegado em causa desmentiu o sucedido. Podemos trazer o parecer do delegado brevemente. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, em entrevista exclusiva à TIVER, avançou que cerca de 3.000 professores estão à espera da respectiva reclassificação. Nicolau Furtado acrescenta ainda que a Ministra da Educação tem quebrado paus nos ouvidos no que toca ao pagamento das horas extras e dos subsídios pela carga horária. O Sindicato Nacional dos Professores mostra-se com pés bem fincados, pressionando o Ministério da Educação no tocante à reclassificação dos professores. Cerca de 3.000 docentes estão à espera de reclassificação, situação que remonta os anos de 2014 a 2016. O subsídio pela não redução da carga horária e as horas extras são outras inquietações. As reclassificações dos professores faltam de 2014, 2015, 2016 para serem reclassificados. De 3.000 professores. Sim. Também há os subsídios pela não redução de carga horária de 2013 a 2015, que ainda não há uma data exata. Também, a partir do novo estatuto, ou seja, a partir de 2016, os subsídios pela não redução de carga horária vão ser em numerário e os professores não vão ser incluídos na aposentação. Mas o certo é que há um valor que eles têm que pagar. Professores de pluridocência que trabalham 25 horas em vez de 22, conforme prevê o estatuto, que também vão ser resolvidos. O presidente do Sindicato dos Professores, que alberga maior número de associados, rondando uma média de 4.500, não contabilizou a verba que o Ministério da Educação deve aos professores, mas considera ser um valor considerável. Quanto à questão da progressão na carreira por parte dos docentes e não reajustamento salarial, o sindicalista avança. Só falta 2014 e, segundo a senhora ministra, vai ser paga em dezembro de 2017. A única coisa que estamos a exigir, de acordo com o Estatuto, é o retroativo de reajustamento salarial de 3% de 13 a 31 de dezembro de 2015. Isto é a lei. O presidente do SINDEP acrescenta que os professores despedidos também estão de mãos a abanar com bolsos vazios. Nicolau Furtado avança que a Ministra da Educação e avisa que se a Ministra não cumprir com as suas promessas, brevemente entrará em contactos com todos os dirigentes a nível nacional para um posicionamento e com olhos focados na manifestação e, consequentemente, se a Ministra da Educação continuar a quebrar os paus nos ouvidos, partirão para uma greve geral. Para colmatar, Nicolau Furtado afirma que este governo é o principal impulsionador para o aumento do desemprego, enquanto o Ministério da Educação precisa de mais docentes. As instituições de microfinanças já começaram, aliás, a disponibilizar crédito aos agricultores e criadores no âmbito do acordo assinado com o Governo no quadro do programa de emergência para fazer face aos efeitos do mau ano agrícola. Segundo Inforepresa, o presidente da Associação dos Profissionais das Instituições de Microfinanças de Cabo Verde, Jacinto Santos, indicou que algumas GFM já adiantaram o processo, concedendo crédito aos seus clientes nas condições indicadas no contrato, entre as quais reembolso sem juros. Explicou que o montante vai ser depositado na conta da associação, que depois fará reembolso para as instituições das microfinanças, que num gesto de solidariedade vão receber apenas
2% para cobrir o custo das operações, mas os beneficiários reembolsarão o crédito sem nenhuma taxa de juros e terão um período de moratória também sem taxa de juros. O plano de reembolso, conforme acrescentou, coincide com o próprio período de implementação do programa de emergência, que é de 18 meses, o que significa que a partir dos 18 meses os beneficiários deverão começar o reembolso do crédito distribuído, cita a mesma fonte. A criação da linha de crédito facilitado, segundo o governo, tem o intuito de assegurar a capacidade de resiliência das famílias agrícolas afetadas, garantindo o acesso rápido, ao máximo 48 horas, a meios financeiros para investirem nas atividades da agricultura e pecuária sem juros e com períodos de carência alargados. No âmbito do Programa de Emergência para a Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola, o Governo de Cabo Verde e as empresas produtoras e de venda de ração assinaram esta sexta-feira um protocolo de colaboração. Este tem como propósito disponibilizar ração aos criadores de gado a um preço reduzido e único a nível nacional. O Governo assinou o protocolo com as empresas Suinaf, Nutrivet, Upra Animal e Amoaf. Esta trata-se de uma parceria institucional no fabrico e na distribuição de ração no mercado nacional a um preço controlado. Serão beneficiários do protocolo os criadores de gado de todas as ilhas de Cabo Verde, pertencentes a unidades de exploração da pecuária familiar. Esta parceria tem grande importância, por quê? Porque permite que nós possamos colocar no mercado, produzir e colocar no mercado uma ração que permite o salvamento do gado, tanto tanto dos grandes ruminantes como dos pequenos ruminantes, refiro-me a ovinos e a caprinos, na parte de pequenos ruminantes, mas também aos bovinos. Permite também ter um preço único de ração a nível nacional e permite que o preço seja o mais reduzido possível. O Governo irá reduzir ou isentar as taxas e os impostos aos fabricantes e da parte dos fabricantes irão sofrer a supressão da margem de lucro, uma medida que permitirá uma bonificação na aquisição da ração entre os fabricantes e os criadores do gado. Vai ser um instrumento que o Governo vai utilizar na bonificação da aquisição de ração junto dos fabricantes e distribuidores. Trata-se, portanto, de uma medida, de um subsídio que é atribuído aos criadores, que vai permitir, de facto, que eles possam, e em conjugação com o acesso ao crédito sem juros, possam, de facto, ter condições de, na parte que lhes toca, salvar, digamos, o seu meio de produção. O preço atribuído à ração para os animais será único em todo o arquipélago, medida aplausível para os representantes das empresas que querem colaborar com os criadores de gado a fim de evitar a perda dos animais. O que não pensa logo é colaborar sempre, porque salvando o gado, fábricas de ração, que é ração de existência. Sem salvamento de gado, não está para fazer uma ração. Por isso que não tenta colaborar em certa medida, dentro das possibilidades, precedindo assim de nós lucros da empresa e para tentar olhar se criadores, nesse ano difícil, estão conseguir salvar esses animais. E também, até certa medida, ajuda também no transporte de ração para ruminantes, para as outras ilhas, assim para poder manter aquele preço único para tudo ilhas de Cabo Verde. Este protocolo foi assinado no âmbito do Programa de Emergência para a Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola. Uma instalação da Eletra em Cidade Velha foi hoje brutalmente vandalizada. O ato trouxe constrangimentos graves à empresa, que neste momento corre atrás de minimizar os prejuízos e repor a normalidade da situação. A empresa lesada pede bom senso à sociedade.
Uma instalação da Eletra foi hoje destruída em Cidade Velha, o que consideram ser puro ato de vandalismo. O engenheiro da Eletra, António Vitória, afirmou que não se sabe ainda qual o motivo e quem é o suposto autor deste ato de vandalismo. Não foi comunicado por volta de 13h que havia um posto. Pronto, nosso serviço piquete, talvez seja trabalho normal, estava caído um posto na linha de Cidade Velha, só que não bem deslocar ao local. O que não encontrar foi portanto, não pode considerar um ato de vandalismo, porque não encontrar um poste, portanto, cortado e caído no chão, juntamente com outro poste desminado, portanto, que vocês já tiveram a oportunidade de fazer a filmagem, praticamente todo cortado. E já nesse aspecto, já podemos considerar que é um ato extremamente, portanto, de vandalismo, e não sabemos qual é, portanto, como é que, até que ponto essa pessoa ou esse conjunto ou alguém que fez esse trabalho, qual era a intenção dele. Foram encontrados postes de eletricidade caídos no chão, mas sem nenhum caso de roubos, neste que foi um acontecimento inédito para a Eletra. Acerca dos constrangimentos, o engenheiro apontou que houve alguns, destacando que a localidade de Cidade Velha ficou há algum tempo hoje sem energia elétrica. Constrangimento sempre teve, porque a Eletra não tive de deslocar ali, não tive de fazer reposição de energia. O pessoal da Cidade Velha ficar sem energia, portanto, durante todo esse tempo, desde uma hora até agora que não fizeram os cortes de energia, e a Eletra agora tem que bem gastar para bem fazer novo traçado, porque esse traçado que já não tem ali, já nunca pode bem ficar aquele, porque que os postos no mesmo sítio não tem que retirar que os postos do sítio onde é que está a assim. Com este ato, a Eletra fica prejudicada no que toca aos custos que vai assumir. No entanto, António Vitória, em nome da empresa de eletricidade, apela ao bom senso por parte da sociedade civil acerca deste ato de vandalismo. O apelo que nós te pedi é o seguinte, é para mesmo a sociedade civil, tudo o que está envolvente a nossa sociedade, pelo menos para ter um pouco de bom senso e de ajudar a Eletra a atingir esse objetivo, que é dar cliente de luz e para a Eletra servir a comunidade inteira com qualidade, porque com esse tipo de dados a Eletra praticamente não consegue ser uma empresa de conseguir fazer o trabalho dele em condições, com este tipo de dados. Não, é difícil. Por isso que apelamos à sociedade civil. Este foi um ato que pela primeira vez aconteceu na Eletra e sem nenhumas suspeitas de quem pode ter vandalizado as suas instalações. Amanhã, 25 de novembro, celebra-se o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. Só a Ilha do Fogo registrou uma média de 129 casos de transfusão de sangue em 2017. O Dia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente no dia 25 de novembro. Além de homenagear as pessoas que doam sangue, também serve para informar e conscientizar sobre a importância de ser um doador de sangue. De acordo com o técnico do laboratório do Hospital Regional Fogo e Brava, Gerson Galvão, os doadores de sangue são pessoas sempre disponíveis para ajudar a quem precisa. De acordo com demandas e necessidades laboratoriais, estou começando a falar, o sangue é uma coisa que nunca tem produção ainda no mercado comercialmente, e capacidade pelo tempo de doadores voluntários. Já na nossa demanda social é bastante importante para o tempo, e dia a dia no testado para conseguir aquele objetivo de captar doadores voluntários. A nível de importância de doadores voluntários, esses são doadores que não são remuneráveis, esses doadores já conhecidos dentro de nós padrões de banco de sangue, já que é o doador que tem participação ativa no nosso banco de sangue. E é um doador bastante relevante porque são pessoas que no documento estão conhecer. Doar sangue é um ato de solidariedade humana que ajuda a salvar milhares de vidas todos os dias. Dados estatísticos apontam que na Ilha do Fogo, só em 2017, houve 129 transfusões de sangue. Este número, diz a nossa fonte, dá para ajudar quem precisa na Ilha do Fogo. A nível de pessoas já que eu considero doadores, tem um certo e é que é tão elevado, não? Sempre tem necessidade de mais pessoas fazendo realização a nível nacional.
Mas naquele pouco que não tem estado a receber, não tem estado para conseguir mais ou menos gerir demandas a nível de saúde, principalmente na Ilha de Fogo, tem estado para conseguir fazer aquele pouquinho, tem estado para conseguir fazer um pouco. Mas sempre é útil do ter mais doadores, para trabalhar para aquela assim, e não tem estado para fazer algumas campanhas de sensibilização. Galvão recorda que para doar sangue é necessário seguir algumas regras, como não usar álcool e outras drogas, ter um parceiro sexual fixo, estar bem de saúde, entre outras. Já para o dia do doador voluntário de sangue, o técnico do laboratório deixou uma mensagem. Nós, até o momento, não temos estado ainda para recorrer a doadores familiares. O único que nos exclui a nível de banco de sangue são doadores remunerados. Isso já não existe. Agora, é muito mais aconselhável ter doadores já voluntários. Portanto, é isso que nos está pedindo. Essa campanha ali, é simbolizar, porque tem bastante importância. Então, portanto, nos está pedindo para ter mais doadores voluntários, para não caixar só no momento que nos está passando por alguns apuros, para não chegar no banco de sangue. Para não tenta, para não luta por aquela causa assim. 25 de novembro comemora-se o Dia Mundial de Doadores Voluntários de Sangue. Em Cabo Verde estão a ser feitas diversas campanhas de sensibilização às pessoas para que abracem esta causa. Moradores do bairro de Terra Branca mostraram-se descontentes com a empresa Água de Santiago. Isto se deve ao arrebentamento de um esgoto na zona, deixado a céu aberto por mais tempo que o devido. Para esses moradores, trata-se de uma falta de respeito da empresa para com eles e para com a saúde pública. Um esgoto arrebentou-se em Terra Branca, deixando alguns moradores daquela localidade furiosos com este problema. De acordo com Daniel Santos, porta-voz dos moradores, afirmou que este caso tem mais de 15 dias neste estado e que já chamaram a empresa Águas de Santiago para o resolver, mas ainda não obtiveram uma resposta. É uma situação que se está a durar já mais de 15 dias. Já chamado de ADS, Águas de Santiago. Meus vizinhos já chama, a mídia chama umas quantas vezes, 2 vezes eles atendem, mas nunca se aparece. Um dos vizinhos que chega de chama, nunca sabe porque carga de água por acaso eles passam bem lá naquela situação lá, eles arrebentam aquela coisa, também era lá, é cara lá, afinal de contas, eles arrebentam, eles deixam lá, agora como coisa já entupe, coisa que acontece, como ele já entupe, agora é aquele rio, não tem ali dois braços, um também para lado lá, que o outro vai para a banda ali. Um problema que pode afetar a saúde dos moradores de Terra Branca, lembrando que por lá vivem muitas crianças. No entanto, Santos acusa a ADS, dizendo que é uma falta de respeito para com os moradores, sendo que eles pagam para obter um serviço de qualidade. Isso então considera total falta de respeito para com nós moradores ali, e mais falta de respeito, cima que não se está paga peso de respeitando, porque não se está pagando na fatura de água todo mês. Então, onde que saneamento está? Para que essa está servindo? Está servindo para alguma coisa? Só se for para não doença, não? Porque para conservar alguém se está de saúde, não, porque aquele que está ajuda a saúde. Isso provoca cada vez mais doenças, ainda por cima num tempo em que não se vive, que não tem problema de doenças na terra. Daniel Santos avançou ainda que os moradores afetados pelo esgoto vivem todos de portas e janelas fechadas por causa do cheiro nauseabundo do esgoto. O mesmo exige que este problema seja resolvido o mais rapidamente possível. Na minha casa, e não está pressupõe, mas na casa dos outros também, nunca pode abrir janela. Vidraça, sobretudo, tem que estar fechado. Por caso contrário, é calor com fedor. Mas se é para calor com fedor, prefiro então passa só calor. Porque se abrir vidraça, fedor está camba. Então fica com calor sem fedor. Você exige porque está pagado, você exige para bem reparar, porque já passa de hora. Porque a gente está considerando meio abuso, mas você está fazendo de propósito. Porque se você quer chamar, se você quer beba, vá que não vá. Já sabe, já tem conhecimento disto.
O problema de esgoto nesta localidade já se prolongou por 15 dias, deixando os moradores furiosos com a falta de soluções por parte da empresa Águas de Santiago. Tempo agora para manchetes de África. Zimbábue. Emerson Mnangagwa é o novo presidente do Zimbábue, tomou posse no Estado Nacional de Harare, que se encontrava apinhado. A África do Sul, o tribunal aumentou a sentença de Oscar Pistorius a mais 13 anos e 5 meses, após o Estado ter apelado a sentença inicial, dizendo que ela era muito branda. Sudão do Sul, enviado humanitário das Nações Unidas, elogia recente decreto presidencial ordenando o movimento livre das operações humanitárias por todo o país. A Congo Democrático, o rapper Lexus Legal junta a sua voz às condenações internacionais contra o abuso de imigrantes africanos, depois de CNN ter exibido imagens de comércio de escravos africanos na Líbia. Marrocos tiveram lugar orações a pedir chuva, e isto por decreto presidencial, uma vez que uma grave seca afeta a economia largamente dependente da agricultura.